O Bolsonaro ele está se acovardando ou ele está fazendo um recuo estratégico? E eu faço esse questionamento porque nos últimos dias nós tivemos muitas e muitas notícias falando que o Centrão avaliou de modo negativo toda a repercussão do caso do Daniel Silveira e está tentando convencer o Bolsonaro a não cometer novos excessos e a distensionar a relação com o STF. Inclusive, o Centrão está tentando convencer Bolsonaro a não comparecer nos eventos que vão ocorrer amanhã em apoio ao Daniel Silveira. Algumas notícias apontam que o Bolsonaro pode ser que não vá mesmo. Eu duvido muito, eu acredito que ele vá sim. Mas, pessoal, eu tenho aqui uma outra possibilidade e eu vejo que o Bolsonaro pode não ir a esses eventos porque há um grande risco de nós termos novos fiascos. Mas eu quero saber a sua opinião, você vai colocar nos comentários. Você acredita que o Bolsonaro pode não ir por estratégia ou ele pode não ir simplesmente para evitar um fiasco? Coloque nos comentários, deixe seu like e mande um superchat para o vídeo. Basta clicar nesse botão aí do valeu e contribua com o canal. Eu quero começar esse vídeo apresentando as notícias que foram mostradas de descontentamento do Centrão com essa história do Bolsonaro e depois eu quero apresentar aqui os meus argumentos para o possível fiasco que vai acontecer amanhã. E o Centrão, pessoal, ele avaliou, como eu disse, de modo muito negativo a repercussão desse caso do Bolsonaro e do Daniel Silveira e tenta convencer o presidente a conter os excessos, porque o próprio Bolsonaro sentiu que ele errou e que ele cometeu alguns excessos durante todo esse processo. Não dando o perdão ao Silveira, tá? Isso o Bolsonaro avalia como sendo correto, como sendo uma estratégia inteligente, porque ele conseguiu virar o país de cabeça para baixo, ele instaurou o caos, ele peitou o STF e ativou a militância dele. O problema do Bolsonaro, e aí o Centrão também avalia que houve um excesso naquele episódio, naquele evento que o Bolsonaro compareceu no palácio, no parlamento, né, no Congresso Nacional, em apoio ao Daniel Silveira, que o Silveira, de um modo muito ridículo, exibiu o decreto do Bolsonaro emoldurado. Algo simplesmente patético. E por que aquele episódio foi visto como um excesso por parte do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro também concorda com isso? Primeiro porque o Bolsonaro, ao invés de gastar o tempo dele naquele evento sem sentido e de afronta às instituições republicanas, ele poderia ter dado mais destaque ao decreto que garantiu o Auxílio Brasil até o final do ano. O Bolsonaro perdeu uma possibilidade de enaltecer uma política pública que ele precisa muito dela caso ele queira vencer o pleito no fim do ano. Porque vocês sabem, Bolsonaro ele não consegue conquistar novos apoiadores. Ele só recuperou os apoiadores que foram deixados pelo caminho. E sem esses novos apoiadores, ele vai perder. Então ele perde oportunidades de enaltecer o trabalho dele, perdendo com bobagens que não trazem absolutamente um único voto sequer para ele, como nós já falamos aqui, o link está aqui no card. E um outro motivo que o Centrão viu como excesso foi a fala do Bolsonaro sobre regular, o poder regulador do pleito, falando dos militares. O Centrão viu isso como um excesso, mas essa é já a nova estratégia do Bolsonaro de fustigação. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele é um fustigador das instituições republicanas. E toda essa história do Daniel Silveira não surtiu o efeito prático necessário. Por isso que ele já está abandonando o Daniel Silveira e começa a partir para uma outra estratégia de fustigação, essa aí do poder regulador, usando lá os militares. Tanto é que o Bolsonaro ele já começou a falar: não, eu não tinha o objetivo de peitar o STF, não foi isso, não foi bem isso, porque ele já começa a distensionar a corda. Porque como nós vimos na pesquisa de ontem do Poder 360, toda essa história do Daniel Silveira aparentemente não resultou em nenhum voto a mais para o Bolsonaro. Porque a pesquisa do Poder 360, pessoal, ela já, os dados foram coletados após o episódio do Silveira. Eu fiz um vídeo, o link está aqui no card para que você possa acompanhar. Então por que o Bolsonaro ele vai continuar adotando uma estratégia que para ele não traz efeitos práticos? Não vai continuar. Então ele já começa a abandonar o Daniel Silveira e coloca na jogada uma outra estratégia de fustigação com os militares e o poder regulador, certo? Mas aí ele precisa dessa história do Daniel Silveira para motivar e mobilizar as pessoas a comparecerem aos eventos que nós vamos ter amanhã do 1º de março bolsonarista. Do 1º de maio bolsonarista. E por quê? Porque o Bolsonaro precisa mostrar que ele tem apoio popular. Só que, e aí que está o grande porém, ele perdeu muito do poder de mobilização desde que ele assumiu a cadeira de presidente da República. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, não perca tempo. E qual é o temor do Bolsonaro?
Como o Bolsonaro ele sofre em todas as pesquisas, ele não consegue prosperar, ele cresceu, mas ele cresceu em cima dos votos que saíram do Sérgio Moro, ele não prospera nas pesquisas. Ele precisa levantar a narrativa que as pesquisas são falsas, que as pesquisas são fraudulentas, que o sistema está contra ele, que o sistema quer prejudicá-lo. Mas para poder fortalecer essa narrativa, o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar que ele tem apoio popular. Então o que ele quer? Ele quer mobilizar multidões para comparecer nos eventos dele, para mostrar, olha, ele tem muito apoio popular. O problema é que essas manifestações do Bolsonaro estão minguando, pessoal. Nós tivemos o 7 de setembro no ano passado. Era esperado na Praça dos Três Poderes mais de 2 milhões de pessoas por parte dos organizadores e do bolsonarismo. Nós tivemos um pouco mais de 100 mil, 120 mil. Virou um deboche lá no STF. Depois, o que nós tivemos? As motociatas desse ano, outro fiasco, que eu falei, fiz vídeo pra você, o link tá aqui no card. 3 mil motos, os bolsonaristas mais alucinados falaram lá de 2 milhões de motoqueiros, não tivemos isso. Foi metade do que a última motociata em São Paulo, algo pífio, ridículo. Depois Bolsonaro tentou uma outra motociata em Rio Verde, Goiás, não foi nem noticiado. E no começo da semana, em Ribeirão Preto, no evento do agronegócio AgriShow, houve lá uma motociata também. Tudo bem que foi segunda-feira, mas ninguém deu atenção. Ou seja, Bolsonaro perde o seu poder de mobilização. E ele começa a ficar isolado, pessoal. Porque nesse evento do Daniel Silveira, que o Centrão avaliou como um erro e o próprio Bolsonaro viu como sendo um excesso, a quantidade de parlamentares que foram foi baixíssima. Muito menor do que era esperado. Nenhum ministro do governo compareceu. Ou seja, peraí, tem um sinal que pode ser que não vá dar tanta cancha no amanhã. E há um receio do Bolsonaro, porque se ele começar a mostrar que os eventos estão minguando, que ele não tem poder de mobilização, ele pode acabar tirando a moral, tirando o ímpeto do gado. Então, para aparecer um evento e ser um novo fiasco, é melhor ele deixar de ir. Fora que todas as aparições públicas do Bolsonaro recentemente deram errado, foram micos, foram fiascos. Nós temos que lembrar que o Bolsonaro esteve lá no jogo do Santos contra o Curitiba, na Baixada Santista, e ele foi vaiado pela torcida do Santos. Foi xingado. Mas nós tivemos gritos de apoio. Claro que nós tivemos gritos de apoio lá ao Bolsonaro. Mas a maioria do estádio, a grande parte, vaiou o presidente. Xingou o presidente. Recentemente, um outro episódio, nessa semana, da Marcha dos Vereadores. O Bolsonaro esteve lá no evento, ele escutou gritos de mito, grito de apoio, mas uma quantidade grande de pessoas também hostilizou o Bolsonaro, vaiou e fez cânticos em alusão ao Lula. E recentemente, no carnaval também, o Flávio Bolsonaro foi para Sapucaí, foi vaiado, teve lá a faixa Lula presidente, teve que ficar lá com um sorriso amarelo, porque as manifestações públicas do Bolsonaro, as aparições públicas, ele é hostilizado. Só que, pessoal, essa imagem, essa posição, essa situação do Bolsonaro com os apoiadores, aos braços da população, é muito importante e emblemática para ele. Tanto que, agora, toda vez que o Bolsonaro viaja, vai para uma cidade, ele faz lives no momento que ele chega ao aeroporto. Geralmente essas lives, essas viagens estão ocorrendo 3 lives por viagem. E aí como elas são? O Bolsonaro ele desce do avião, vai se encontrar com os apoiadores, recebe o povo de braços abertos, abraça todo mundo, mostrando que ele está recebendo o apoio e o carinho da população. Contrastando com as pesquisas, mas cada vez menos gente aparece lá. E nós temos que lembrar que o Alexandre Frota, em 2019, 2020, falou que a grande inveja do Bolsonaro com relação ao Lula era esses afagos que o Lula recebia do povo. As fotos do Lula sendo carregado pelas multidões, sendo abraçado, tudo isso é uma imagem muito forte. Ainda mais para alguém como o Bolsonaro, que sempre foi rejeitado. Foi rejeitado pelo exército, foi rejeitado pela primeira esposa, teve problemas com ela, depois ele foi rejeitado pela segunda esposa, que inclusive ele tomou até um chifre, tem problema com os filhos, então ele precisa se sentir amado. Isso vai para além de uma questão puramente do pleito, puramente de ganhar ou perder o pleito que vai acontecer no fim do ano. Ele também precisa se sentir amado pela população. Olha como eles gostam de mim. Então se você ver todas as fotos que o Bolsonaro tira nas motocicletas, ele está sempre carregado, erguido pela população. Olha só, o Bolsonaro nos braços do povo, como foi Getúlio, como era Lula, como o povo ama Bolsonaro. Ele precisa dessa imagem. Então talvez ele até compareça no evento de amanhã, mesmo sendo um fiasco, para poder mostrar que o povo ainda está com ele, que ele é amado pela população, só para tirar uma foto e percorrer as redes sociais
e continuar ainda incitando o gado, ativando o gado. Mas, sinceramente, esse evento em favor de Daniel Silveira, mais uma vez, não vai trazer nem um voto para Bolsonaro. Porque enquanto os apoiadores de Bolsonaro, os ressentidos, estão lá protestando, gritando, fazendo alusões, homenageando Daniel Silveira, o eleitor da periferia está indo lá no mercadinho e voltando só, quiçá, com um saquinho de café, porque a inflação corroeu todo o salário dessas pessoas. Então o eleitor que Bolsonaro precisa de fato trazer, ele não consegue. E essa manifestação do Daniel Silveira não vai trazer nem um voto a mais para Bolsonaro. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários.